Olá, tudo bem com você? Vamos falar hoje de uma questão que é sobre os conceitos de direito e as suas relações com a moral e a religião. É um tema que muita gente estuda no começo da faculdade, ou às vezes a leitura é feita de modo apressado e acabamos não dando muito valor a ele, né? O problema é que a sua compreensão, na verdade, é importante porque nos permite, depois, com o tempo, entender ou fazer uma aprofundar muito melhor na maneira como enxergamos e observamos o direito. Se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo e nos ajude a crescer na internet para ter mais vídeos. Podemos definir o direito como um sistema de normas de conduta social impostas regra geral de modo coercitivo com vista a regular institucionalmente a vida em sociedade. Repare que nessa definição colocamos em evidência 4 características importantes. O direito é sistemático, é normativo, é institucionalizado e é coercitivo. Bom, é um sistema naquele sentido mesmo que Hans Kelsen já havia enfatizado em Teoria Pura do Direito. Ou seja, as suas normas devem ser analisadas numa relação como um todo. Dito de um outro modo, o direito constitui uma composição de elementos, um sistema de normas que pode ser delimitado em termos espaciais e temporais. Podemos então falar de um sistema jurídico de um determinado lugar ou de um determinado tempo. É assim que falamos de um direito romano ou falamos de um direito francês, por exemplo. Neste conceito, nessa ideia, a partir dessa concepção de um direito como um sistema, podemos entender então que ele é influenciado pelo seu meio e sua finalidade e estrutura podem ser claramente expressas por meio de uma função. Na lógica de direito de X corresponde à Constituição de X e às demais leis que estão de acordo com a sua Constituição, por exemplo. Seria uma função simples que define o direito. Mas a par da sistematicidade, o direito é também normativo. Ou seja, constitui um conjunto de normas regulador do comportamento humano. Quer dizer, as normas jurídicas configuram um padrão de orientação e avaliação da conduta social. Servem como um guia para aqueles que estão sujeitos a ele. Por sua vez, é institucionalizado, porque a sua criação, aplicação e modificação são, de modo amplo e geral, realizadas por instituições. É institucionalizado nesse sentido, porque nós temos determinadas instituições responsáveis pela sua regulação e aplicação, como é o exemplo dos tribunais. É também coercitivo. Não naquele sentido do direito penal, ou seja, estritamente falando, em que para cada norma temos uma sanção. Aliás, eu nem vejo a coercitividade como um elemento preponderante no conceito do direito. Nós temos ali claramente a possibilidade de, presente os demais elementos, sistemático, normativo e institucionalizado, poder identificar o direito sem necessariamente vinculá-lo à coerção. Todavia, a doutrina clássica explica que o direito é coercitivo porque, em último caso, as suas normas, a obediência e a aplicação das suas normas são garantidas pelo uso da força. Mas como podemos, a partir desse conceito, diferenciar o direito da moral ou da religião, sendo que também ambas constituem uma ordem social? Bom, a religião tem muitos pontos de contato com o direito. É assim que, por exemplo, acontecia na Idade Média e na Antiguidade, que falávamos de um direito religioso. Ainda também há determinados países em que podemos claramente identificar ali um direito religioso. Na Idade Média, por exemplo, ficaram famosas as ordalhas, também conhecidas como juízos de Deus, baseadas na ideia de que Deus acompanhava os julgamentos e, portanto, não permitiria que o inocente fosse condenado. Então, vários julgamentos se transformavam praticamente num jogo de sorte e azar. O acusado, por exemplo, colocava sua mão no fogo e se depois de 3 dias a mão não melhorasse, é porque ele era culpado. Outras vezes as partes duelavam entre si para resolver disputas morais ou de propriedades. Quem vencia era
é porque tinha razão. Quem vencia tinha razão nesse sentido, né? Mas penso ainda que temos uma diferença crucial entre o direito e a religião, que reside, na verdade, na validade de suas normas e aquilo que eu chamo de dimensão hermenêutica delas. A norma religiosa, por espelhar a vontade de Deus, é incontestável. E as proposições das autoridades religiosas, muitas vezes, podem se beneficiar desse incontestável argumento de autoridade divina, limitando a sua exegese à pura e simples obediência à vontade de Deus ou do líder religioso. Mas e a moral agora? Como diferenciar o direito? Bem, a moral também, já falamos, é uma ordem social. E nesse sentido tem semelhanças, claro, com o direito. Agora, se de certo modo, né, a religião, podemos dizer, é a relação do homem com ele mesmo, teoricamente sem a presença de um outro, a moral, assim como o direito, só faz sentido com a presença de um outro. Ou seja, constituída numa relação do eu com uma outra pessoa. Naquele exemplo clássico da doutrina, aquela relação de Robinson Crusoe a partir do momento que chega a sexta-feira na sua ilha. Kelsen já havia estabelecido essa relação, identificado essa relação entre o direito e o moral como uma relação de forma, né? Ou seja, direito e moral se diferenciam no modo como prescrevem ou proíbem uma certa conduta. Nós temos ali, de fato, e aí ainda seguindo a teoria pura de Kelsen, uma relação formal de identidade. Quer dizer, direito e moral ambos são, na verdade, ordem social que prescrevem com caráter de dever ser uma determinada conduta. A diferença é que, enquanto o direito, né, se constitui por normas com atos de coerção socialmente organizada, lembra-se da característica da coercitividade, né, a moral, por sua vez, apenas aprova ou desaprova determinada conduta, sem atos de coerção socialmente organizados. Essa é uma diferença crucial se a gente quiser pensar o direito e a moral no modo como Kelsen a concebe, né? Mas é uma concepção também, como Kelsen estabelece, que enfatiza a ideia e o cerne de que o direito não precisa de um conteúdo moral para ser justo ou válido. Ou seja, quando nós dizemos que o direito tem uma relação formal de identidade com a moral, o que de fato Kelsen queria enfatizar é de que o direito não tem a necessidade de ter um conteúdo moral, ou seja, não precisa uma equivalência de conteúdo entre o direito e o moral. O direito não precisa de um conteúdo moral para ser justo, como enfatizamos. Ou seja, é aí que nós dizemos então que Kelsen de fato rejeita a teoria do mínimo ético. Kelsen rejeita a ideia de que o direito precisa da moral para a sua validade, né? Direito nesse sentido seria praticamente um sistema opaco, né, sem um conteúdo moral. Esta é uma concepção que pode ser contraposta àquilo que se chamou de tese da coerência, nas suas variantes atribuídas com ou sem razão a Ronald Dworkin, né? A tese coerencista é a ideia de que o direito precisa de uma justificação moral razoável para que possa, de fato, fazer jus à comunidade ao qual se aplica, né? Aquele fundamento que Ronald Dworkin chegou a chamar de teoria política substantiva. Ou seja, o direito reivindica uma justificação moral razoável ou mais razoável das suas práticas. De certo modo, para colocar de maneira muito simples e resumido, é que as práticas de uma determinada comunidade precisam desse fundamento moral para se justificarem a aplicação sobre aquela comunidade. O problema é que podemos cair, a partir daí, numa circularidade. Ou seja, as práticas morais se justificam em razão do fundamento moral daquela comunidade, que, por sua vez, tem como referência justificadora as próprias práticas da comunidade. Um outro problema que sofre ali a questão moral é que os valores morais sofrem daquilo que se chamou de anemia valorativa ou significativa, né? Sofrem daquilo que Leon Streck chama de anemia significativa.
ou seja, com relação à moral, qualquer um pode dar-lhe o conteúdo que quiser. Bom, independentemente de quem tenha razão, e a questão é controvertida e profunda, entendemos que o direito pode ser identificado com base em fatos sociais, independentemente do seu conteúdo moral, tenha ou não. Ou seja, o direito é uma questão de prática social, ainda que os fatos sociais impliquem consequências morais. Esse é um ponto central. A identificação do direito, então, pode ser, de fato, a partir dos elementos de sistematicidade, normatividade e institucionalidade, ser identificada ali a partir dessa concepção com base em fatos sociais. Porque trazer a questão valorativa é um problema grave na medida em que valores nós vamos aplicar? Os meus valores ou os seus valores? Esse é um problema que Kelsen já havia na teoria pura, que Kelsen já enxergava esse problema. O problema da personalização ou da pessoalização do direito. Isso é um problema, de fato para o direito. Por outro lado, temos ali uma questão de pensar o direito agora também trazendo valores ou princípios substantivos. Não se nega a partir dessa afirmação, dessa relação formal do direito e moral, de que é possível valores ou princípios substantivos na aplicação do direito. Agora, essa concepção significativa, ela tem que ser tratada pelo modo semelhante àquilo que eu fiz na minha abordagem semiótica, quando tratamos ali dos acertos factuais e semióticos. Tem que ser uma consideração histórica, ou seja, a análise deve ser realizada de modo histórico, como um construto histórico-cultural. Não aquilo que fica a depender do que eu acho correto ou você acha correto, e sim aquela significação principiológica, mas também axiológica, ou seja, com força de normatividade, que serve melhor à história daquela sociedade. Bom, por agora é só. Espero que no próximo vídeo possamos aprofundar algumas dessas questões. Divirta-se e lembre-se, se não está inscrito, inscreva-se no canal, dê aquele like, gostei e compartilhe. Obrigado!